Fala aí, pessoal. Bom, era para agora. O torcedor do Flamengo está comemorando a vitória na Libertadores, né? A situação no grupo que melhorou muito, mas o torcedor do Flamengo não consegue ter paz e acaba tendo que lidar com uma situação, uma situação que é difícil até definir, vindo de um dos caras que o torcedor mais idolatra, que é o Gabigol. Sinceramente, é uma pancada, é um soco no estômago, na cara, enfim. É difícil descrever o que o torcedor sente e cada torcedor sente de uma maneira diferente. É óbvio que uns vão ficar mais tristes do que com raiva, outros vão ficar com mais raiva do que só tristes. Meu caso é a decepção absurda, porque, bom, quem me conhece sabe que eu sou muito fã. O Gabriel, ele significa muita coisa pro torcedor do Flamengo, não só pra mim, né? É um sentimento de traição mesmo. É uma desgraça a gente ter que lidar com isso depois de duas vitórias tão importantes, em um momento que deveria ser muito mais tranquilo, mas acaba tendo que ver essa situação que foi lá o Gabriel vestir a camisa do Corinthians. Desrespeitou o torcedor que abraçou o Gabriel em todos os momentos da vida dele. Nos melhores momentos, enquanto ele estava levantando títulos, o torcedor estava lá pedindo para ele ficar, como foi em 2019, abraçando ele agora no período em que ele estava suspenso, em que o torcedor foi lá, pegou na mão dele e falou: cara, estamos contigo, não é justa essa punição. Em todos os momentos o torcedor do Flamengo esteve ao lado do Gabriel. Nos momentos em que ele esteve mal em campo, nos momentos em que ele esteve bem, sendo o artilheiro do time, é um desrespeito com a instituição, Clube de Regatas do Flamengo, porque é um jogador que tem contrato ainda, é um desrespeito com os companheiros de time, que tem que lidar com essa situação, porque acaba gerando uma crise também interna no elenco, justamente no momento em que o Flamengo não precisava disso. Então, desrespeito com os que estão ao lado dele, trabalhando todo dia e jogando ao lado dele. É um desrespeito com a comissão técnica do Flamengo. O Tite, que foi lá na casa dele acompanhar o Gabriel durante o período que ele estava suspenso. E é um desrespeito enorme também com a diretoria do Flamengo, por mais que o Gabriel tenha ali alguns desafetos na diretoria. Isso também é um desrespeito, porque ele tem que ter uma postura profissional, né? O que ele pensa, se ele gosta ou se ele não gosta de certos cartolas dentro do Flamengo, isso tem que ficar reservado a ele e não extrapolar dessa forma diante de um desrespeito tão grande também com os que estão dentro do clube. Chega a beirar o inacreditável que ele tenha esse tipo de atitude justamente com quem tanto abraçou, esteve ao lado. Sinceramente, é uma decepção enorme ver tudo isso que está acontecendo. Para dormir foi difícil, para acordar hoje, e aí você vai vendo as notícias, vai vendo os colegas comentando, e você vai ficando... Você não sabe o que fazer, né? Eu, particularmente, não sabia o que fazer. Se tentava me ausentar da internet e não ver nada, aí daqui a pouco você fica curioso, quer saber se aconteceu alguma coisa. Enfim, é uma situação que o torcedor do Flamengo definitivamente não tinha que estar passando, né? O torcedor do Flamengo não tinha que estar pensando nisso nesse momento. A punição que ele sofreu, sinceramente, eu acredito que seja a melhor punição dentro do possível. Eu não concordo com uma saída imediata do Gabriel, porque eu acho que isso é fácil demais. Por mais que no final do ano ele queira sair ou que não aconteça a renovação, não é certo o Flamengo liberar ele agora, rescindir o contrato, porque eu acho que isso é o mais fácil. E o Gabriel, ele não tem que passar por... Eu não tô dizendo assim, o Gabriel não tem que passar com pena, entendeu? Eu digo que ele não tem que passar por isso, porque eu acho que é a falta de punição o Gabriel ser liberado para outro clube. E também ser punido com a multa, né? Eu acho que é o mais básico pro torcedor do Flamengo. Isso também não vai importar muito, né? Porque o torcedor do Flamengo certamente não está preocupado muito com o bolso do Gabriel. A punição mais significativa que a diretoria impôs foi a retirada da camisa 10. E essa eu concordo 100%. Olha, eu fico ainda mais irritado com toda essa situação, porque o Gabriel tá me fazendo concordar com a diretoria, né? Com a diretoria do Flamengo, que assim, é desastrosa, e o Gabriel tá me fazendo concordar com ela. Então, é decepção de todos os lados. Mas enfim, nesse caso eu sou 100% a favor do que a diretoria fez. A diretoria agiu da maneira correta, retirando um símbolo do clube das mãos do Gabriel. E é o correto. A camisa 10 do Flamengo não pode ser usada
por qualquer um, não pode ser usada como um objeto qualquer. É uma camisa sagrada, é uma camisa importante, pesada. Não é um simples número, é um símbolo importante dentro do clube, que foi usada pelo maior ídolo do clube e que foi usada por inúmeros jogadores lendários que vestiram a camisa do Flamengo. Então, tirar a camisa 10 é a punição mais simbólica e a mais importante nesse momento. Porque o Gabriel não pode desrespeitar só o clube, ele também desrespeitou a camisa 10 do Flamengo. É um desrespeito, eu falei que o Gabriel desrespeitou tantas esferas diferentes, ele também desrespeitou o Zico, né? Que tanto defendeu o Gabriel, que tanto esteve do lado dele, ele também foi lá e desrespeitou o Zico. Se ele fosse sair no fim do ano, o contrato acabou, não teve renovação, e ele vai assinar com qualquer outro time, que não fosse um rival direto do Flamengo, né? Se ele fosse mesmo pro Corinthians, como foi falado desde o início do ano, final do ano passado, aquela encheção de saco, se ele fosse pro Corinthians, eu acho que isso não apagaria nada, não arranharia a imagem do Gabriel. Vários jogadores não deixaram de ser ídolos nos seus clubes porque saíram de lá. Um exemplo é o Fábio, que é ídolo no Cruzeiro e não deixou de ser ídolo porque está jogando atualmente no Fluminense. O Everton Ribeiro saiu do Flamengo no fim do ano passado, não deixa de ser ídolo no Flamengo porque está jogando no Bahia. E diferentes outros exemplos em até outros esportes de ídolos que foram jogar em outras equipes, e vida que segue. Ele provavelmente seria homenageado no Maracanã se não tivesse a renovação, e se ele voltasse a jogar, que fosse pelo Corinthians no Maracanã contra o Flamengo, provavelmente ele também seria homenageado. É óbvio que o torcedor do Flamengo ia querer que o Flamengo derrotasse o time que o Gabriel estivesse, mas é algo natural, é algo completamente normal. O que não é normal é essa ruptura que o Gabriel faz ao desrespeitar o clube e desrespeitar, obviamente, seus torcedores. E a gente tem que ser bem claro aqui nesse sentido. O Gabriel tá saindo de um time que vai brigar para ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Pode ser que não ganhe os títulos, mas enfim, vai ser muito mais competitivo do que o Corinthians, sejamos bem claros aqui. Isso também não é nenhuma surpresa. O Gabriel vai deixar isso para trás, jogar com os melhores jogadores, jogar com uma torcida apaixonada, em que ele é ídolo, num lugar que ele é ídolo, para tentar construir uma nova história num clube que tem um monte de problema com dívida, um clube que tem dificuldade para pagar seus jogadores. A gente viu o caso agora do Matias Rojas, que foi jogar lá no Inter Miami. Sei que a passagem dele foi completamente apagada porque o clube não tinha condições de pagar o cara. E vários outros exemplos foram assim, com vários jogadores. Ele tá trocando estabilidade, salário em dia por uma incerteza. Um clube grande, que é o Corinthians, mas que deve 2 bilhões de reais, que tem hoje um elenco bem mais fraco que o do Flamengo, sejamos sinceros. A diferença de elenco do Flamengo para o Corinthians é enorme. A diferença de perspectiva também dos dois clubes é bem grande, entendeu? Hoje o Flamengo brigando para ser campeão de vários títulos, e o Corinthians, que ano passado, em determinado momento, brigou para não cair. Se é isso que o Gabriel quer, eu acho que é uma decisão burra, mas se é isso que ele quer, o torcedor ele não pode impedir isso. Mas o torcedor não pode ser desrespeitado da forma que foi. O torcedor não pode ter que passar por essa traição da forma que foi, por essa humilhação que o torcedor passou. É uma situação que o torcedor do Flamengo não devia estar passando, e agora vai ter que lidar com toda essa crise que acontece por causa dessa atitude infantil do Gabriel. Com todo respeito, não dá para acreditar nem um pouco de que a foto foi vazada, de que tentaram prejudicar o Gabriel. Pô, não dá para tirar o torcedor do Flamengo de otário nessa situação aqui, de não, tentaram prejudicar ele. O Gabriel sabe se comunicar com o torcedor do Flamengo. Ele sabe se comunicar. E aqui ele não abala a diretoria com essa situação. É óbvio que gera uma crise interna, mas quem mais fica abalado com isso é o torcedor. Ele não abala os companheiros de time, a comissão técnica, como ele abala o torcedor. E isso que é o pior. Bom, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, eu não consigo prever nada.
A camisa 10 do Flamengo vai ficar vaga no Brasileirão e na Copa do Brasil. Eu acho que na Libertadores não tem como mudar. Não sei quem vai vestir a camisa 10 do Flamengo e, sinceramente, eu não tenho nenhum jogador em mente para poder passar por esse momento. Eu sou particularmente contra o Arrascaeta vestir a camisa 10, porque eu acho que ele construiu uma história muito importante com a camisa 14. Ele ressignificou a camisa 14. Eu acho que quando a gente lembrar do Arrascaeta no Flamengo, vai ser lembrar dele com a camisa 14. Então não vejo ele usando outro número. Não sei qual jogador desse elenco pode vestir a camisa 10. O que não pode mais é o Gabriel estar vestindo a camisa 10 do Flamengo. Como eu falei, eu fico mais irritado ainda por ter que concordar com a diretoria do Flamengo e por lembrar de uma entrevista que o Rodolfo Landim deu há um tempo atrás, dizendo que, eu não lembro se a entrevista aconteceu no fim de 2022 ou no início de 2023, mas eu lembro dele falar que teve uma conversa com o Gabriel quando a camisa 10 foi passada do Diego pro Gabriel. Ele teve uma conversa com ele e disse: agora você tem mais responsabilidade, o seu tamanho como jogador, não só como jogador do Flamengo, mas também o tamanho das suas atitudes aumentam, e você não pode mais ter atitudes irresponsáveis, infantis. Você vai ter que ser um novo cara. O Landim falou mais ou menos isso pra ele. Não exatamente com essas palavras, mas enfim. O Landim teve essa conversa com o Gabriel. E o Gabriel, por diferentes motivos, por diferentes razões, desrespeitou esse trato, digamos assim, esse acordo com o presidente do clube. Enfim, agora não vai ter mais essa honra de vestir a camisa 10 do Flamengo. Enfim, agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu entendo o torcedor do Flamengo que tá completamente irritado, tá pedindo pro Gabriel sair agora, que quer o fim do contrato. Eu sinceramente entendo o torcedor e eu tô do lado do torcedor dessa situação, porque é um sentimento muito ruim, sentimento de traição, de decepção, de tristeza, e agora a gente vai ter que aguardar os próximos dias. É isso, galera. Tamo junto.